Êxodo 25. 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. 3. Esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre. 4. E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. 5. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. 6. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. 7. Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. 11. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. 13. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. 14. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. 16. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. 18. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. 24. E cobrirá com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. 25. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. 27. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. 28. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. 29. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. 32. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. 33. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. 34. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. 35.
e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. 36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. 39. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados, todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura, assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura, as laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados, estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas,
e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas, também as travessas as cobrirás de ouro. 30 Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. 32 E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. 36 Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Êxodo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura, será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. 2 E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. 5 E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. 6 Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. 7 Os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. 8 Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. 9 Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 covados. 10 Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de 100 covados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, e as suas bases 10. 13 Semelhantemente a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 covados. 14 De maneira que haja 15 covados de cortinas de um lado, suas colunas 3, e as suas bases 3. 15 E 15 covados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, e as suas bases 3. 16 E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 covados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4, e as suas bases 4. 17 Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. 18 O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 covados, as cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. 19 No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio, serão de cobre. 20 Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. 21 Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações.